Muito bem, chamando, portanto, a atenção de nossos radioouvintes, nossos amados irmãos e amigos, para a leitura da palavra do Senhor, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8. Diz: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 8. Amados irmãos, amigos, podemos observar que na época da sua segunda viagem, Paulo foi impelido por Deus a sair da Acaia Menor e levar o Evangelho à Europa, começando na província de Macedônia. Ele pregou primeiro em Filipos, conforme Atos 16, depois passou por Anfípolis e Apolônia, para chegar até a Tessalônica. Atos 17, versículo 1 está escrito. Então permaneceu pouco tempo, provavelmente menos de um mês, em Tessalônica, e por causa da perseguição pelos judeus, continuou a viagem para Bereia e Atenas. Atos 17, versículo 10 ao versículo 15, e nos mostra o versículo 11, que aquele povo eram bem-aventurados, porque estavam eles sempre ouvindo o que Paulo pregava. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, não querendo deixar os novos cristãos da Macedônia desamparados, Paulo pediu que Silas e Timóteo ficassem com ele enquanto ele continuava a sua viagem para a Grécia. Então ele esperou estes companheiros em Atenas, mas quando demonstraram a chegar, que estava próximo a chegar, ele continuou sua viagem até Corinto. Atos 18, 1 e 5 nos mostra, onde Silas e Timóteo o alcançaram. E a comparação destes fatos nos mostra que, com um comentário de Paulo em 1 Tessalonicenses, nos permite, portanto, determinar de onde Paulo enviou esta pergunta e também essa pequena epístola, pois disse ele: agora, porém, com o vosso regresso, com o regresso de Timóteo, vindo de vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Glória a Deus. Veja que Paulo, ele disse: agora, porém, com o regresso do Timóteo, vindo de vosso meio, ele trouxe-nos boas notícias da vossa fé, do vosso amor. Glória a Deus. Então, meu irmão, esta epístola foi escrita em aproximadamente 50 anos depois de Cristo. Essa epístola aqui, pelo que nós entendemos, cerca de 50 anos. A primeira carta aos Tessalonicenses apresenta, então, orientações apostólicas e uma igreja nova, um novo povo de Deus, um novo modelo. Glória a Deus. Por um lado, revela a igreja de Paulo pelo crescimento e determinação destas novas pessoas, desses novos irmãos, em Tessalonicenses 3:9. Na oração inicial de Paulo, nesta carta, ele elogiou a firmeza e a dedicação evangélica deles, dizendo, a leitura que nós fizemos: com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor. Aleluia! Tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, glória a Deus, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por todas as partes. Glória a Deus, se divulgou a vossa fé para com Deus, de tal ponto
glória a Deus, de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Aleluia. Então, ao mesmo tempo, esta epístola nos mostra, meus amados irmãos, alguns dos desafios que nós falamos e perigos que recém-convertidos enfrentam na sua caminhada de fé. Paulo demonstrou sua preocupação com esses irmãos, como os primeiros passos de uma criancinha, quando aprende a andar, os primeiros passos da vida de um novo cristão também podem ser difíceis e o risco de cair é grande. Observamos, portanto, que quando uma criança começa a andar, ela vai dando os primeiros passos, você fica alegre, sorridente, olha, está começando a andar, está começando a caminhar, você fica pertinho ali com medo dela tropeçar e cair. Glória a Deus. Assim também, meu irmão, aquele que tem amor por Cristo e amor à obra de Deus, aos cristãos, aos novos cristãos, o apóstolo também usou várias figuras de relações familiares para comunicar com os seus cuidados. Assim também somos nós. Temos cuidado sim, ficamos alegres, felizes com aqueles novos convertidos que vão aprendendo a andar e dando glória ao santo nome do Senhor nos seus primeiros passos de fé, exaltando e bendizendo o santo nome de nosso Pai Celestial. Então Paulo, ele pensava sobre os Tessalonicenses como uma mãe carinhosa que pensa do lado do seu bebê. 1 Tessalonicenses 2:7, ele mostra todo esse carinho, este amor fraternal, essa linda mensagem da palavra de Deus, como Paulo demonstrou, e nos dando também como figura, dando também como exemplo, aleluia, para que a gente possa seguir. Ele, na verdade, instruía, sempre um pai tem que instruir o filho e chamar a atenção, reclamar, quer dizer, aqui é uma coisa séria, né? Ele até admoestava para que ele pudesse, portanto, entender. Então, nos mostra a palavra, por outro lado, o apóstolo Paulo crescia no contato com eles, sentindo-se como crianças separados dos pais. É o que nos diz a palavra. Em pouco tempo de existência, provavelmente alguns meses, a igreja de Tessalônica, ou os tessalonicenses, já corria alguns riscos devido à interpretação distorcida do ensinamento recebido na sua conversão por alguns outros. Então, eles entendiam bem a prática do amor entre irmãos. Em 1 Tessalonicenses 4, 9-10 mostra que eles entendiam bem, mas precisavam de esclarecimento sobre a vinda do Senhor Jesus, a ressurreição dos fiéis que já tinham falecido. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 13-18 mostra o nosso irmão Paulo explicando, dizendo: mas o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados em um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Então nos uniremos e subiremos ao encontro do Senhor. Versículo 18 diz: portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Aleluia. Então era a preocupação de Paulo ensinar aqueles irmãos que o homem que aceita a Cristo, ele está garantido com o seu nome no livro da vida, garantido o seu futuro no céu. Assim Paulo nos mostra como ele costumava fazer nas suas cartas, dedicou a última parte da primeira carta às instruções práticas, glória a Deus, sobre a conduta dos cristãos, assim agindo para evitar os desafios da fé. Então, meus irmãos, meus amigos, e ficarem, portanto, eles ativos, entre outras orientações, ele incentivou os irmãos a serem ativos na exortação e admoestação uns aos outros, é que nos diz a palavra, até mesmo levando as cargas uns dos outros, ajudando uns aos outros. Isso é muito importante. E olha que ajudar não é, às vezes a gente pensa que é só, não, tem que fazer parte da minha igreja, tem que estar aqui comigo. Não é isso. Ajudar é deixar o homem, a mulher de Deus, o novo cristão, a pessoa que está servindo a Deus, o novo pastor, o novo diácono, o novo auxiliar, o novo presbítero, viver a sua vida em conformidade com o que o Espírito Santo de Deus colocou. Glória a Deus. Porque eu lembro-me muito bem que quando eu fui consagrado a pastor, naquela época, os pastores não queriam deixar eu trabalhar. Não queriam que eu fizesse como era necessário, segundo eu aprendi
na palavra de Deus e o Espírito me chamava a atenção. Ficava com aquela inveja, aquela raiva, aquela revolta, com aquela coisa triste, né? E aí terminei desistindo. Não dá para mim continuar com um povo desse, Deus me guarde. Então por isso que Paulo também mostra aqui que é necessário deixar ativos na fé, exortação e demonstração de uns com os outros, para ajudarem é deixar a pessoa viver a vida em paz, pelo menos. Não roubar o próximo, não meter a mão no bolso do próximo, não ficar atrapalhando a vida do próximo, não ficar se metendo na vida alheia. Isso é muito importante. Então é exatamente ajudar os novos cristãos, porque uma coisa é certa, que quando alguém aceita Jesus, vem a multidão de pessoas lá do inimigo, lá do mundo para trazer a palavra errada, para trazer a mensagem distorcida à pessoa. Eu me lembro, na época que eu aceitei a Cristo, uns diziam assim: só vai durar um mês. Passou, glória a Deus. Só vai dar 3 meses. Passaram 3 meses. Só vai dar 6 meses. Passaram 6 meses, graças a Deus. Só 1 ano. Passou-se 1 ano, glória a Deus. Já vou com 30 anos, glória a Deus. Até que me deixaram de mão, glória a Deus. Então é isso, a gente enfrenta essa dificuldade com essas pessoas. Quantos que estão também dizendo: não, até o casamento, ele casou só dá 1 dia, 2 dias. Meu irmão, quando disseram isso comigo também, quando eu casei, falaram que só ia viver 3 meses, que não ia comer um pacote de sal. Já comi tanto sal que já deu até pressão alta. Graças a Deus, já estou tomando remédio para baixar, controlar. E já vou com 40 e muitos anos, glória a Deus. Já pensou? Desde 76, irmãos, amigos, aqueles que creem em Deus, que vivem a palavra de Deus. É como disse Paulo, contém a oração de Paulo no 1º capítulo, dizendo em gratidão pelo progresso dos irmãos. Também devemos ter essa gratidão a Deus pelo nosso progresso e pelo progresso de nossos irmãos nesta caminhada de fé. Caminhada que cada um dará conta de si diante de Deus. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 13 e 17, que o pastor cuida das ovelhas como alguém que há de dar conta. Mas na verdade, todos nós é quem daremos conta um após um. Cada um daremos conta de nós. Cada um de nós. Então, meu irmão, lembram também no capítulo 2 e capítulo 3, a expressão de Paulo aos Tessalonicenses, da preocupação de Paulo e seus cooperadores pelo bem-estar espiritual dele. Glória a Deus. Isso que é importante, a gente está orando. O irmão está lá trabalhando na igreja, a gente está aqui. Meu Senhor, Senhor, abençoa teu filho, abençoa teus filhos, abençoa tua igreja, abençoa, meu Pai, supra a necessidade, ilumina. Glória a Deus, aleluia. Aí de repente a gente ouve uma mensagem. Ontem mesmo eu ouvi uma mensagem do pastor Daniel, que mandou para mim em vídeo. Quer dizer, é isso que alegra a gente vê o cumprimento da palavra. Novos pastores, novos cristãos, pessoas que estão lutando, ingressando nessa obra de trabalho, de luta, de muita luta. E por que eu digo novo? Porque quando a pessoa, mesmo que seja velho, já antigo em outra igreja, quando ele chega na missão pentecostal, a doutrina aqui é de graça receber, de graça dai. Para ter essa mudança, só o Espírito Santo de Deus que faz. Então, quando acontece, ele é um novo. E é assim que Deus vai trabalhando, é assim que Deus vai fazendo. E assim nós vamos dando glória ao santo nome do Senhor, observando ainda no capítulo 4 e capítulo 5, dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, dizendo que apresentam as respostas aqui, nesses capítulos, respostas de Paulo, algumas dúvidas, e encerram, glória a Deus, sobre o procedimento dos servos do Senhor. Isso é muito importante. Ter as práticas, ter a situação como ser controlada, para que a gente possa servir a Deus em adoração, como diz a palavra de Deus. Aleluia. Já o livro de 1 Tessalonicenses contém, meus irmãos, instruções úteis para cristãos de todas as idades, de todos os níveis, glória a Deus, de maturidade espiritual. Esta é uma carta escrita por Paulo, mas inspirada pelo Espírito Santo. E muitas pessoas sabem que a palavra de Deus, cada dia que se passa, ela vai se renovando. E todos nós, como filhos de Deus, temos o conhecimento dado por Deus
aleluia, do que nós devemos ou não devemos fazer, desde que seja para agradar ao Senhor. Então, nesta manhã, você que está nos ouvindo, queremos agradecer pela sua escuta, queremos agradecer pela vossa companhia e sempre aqui o nosso convite para que você esteja todos os dias, de segunda a sábado. Nós nos esforçamos sempre para estar aqui nesse horário, para levar aos nossos rádio ouvintes o melhor de Deus, o melhor de nós, que nós entendemos dentro da palavra de Deus, dentro desse quadro maravilhoso que é o programa A Verdade que Você Precisa Saber. Nos expressamos daquilo que Deus nos dá, a forma como Deus nos ensina a levar até você, meu irmão, para que você sinta-se à vontade, sinta-se feliz e que Deus fale também ao seu coração, você encha o seu coração de alegria, tá bom? Se não encher com a palavra, mas pelo menos com o louvor. Se não encher com louvor, é a palavra, né? Aí vem, portanto, a bênção de Deus ao meu, ao seu e ao nosso coração, porque Deus é maravilhoso. Amém.